Olá! Hoje vamos explorar um pouco os fundamentos da organização de dados na programação. A gente recebeu uns materiais, uns vídeos, que explicam as tais estruturas de dados, sabe? E a ideia aqui é descomplicar um pouco isso, né? Entender por que organizar dados é tão importante. E dar uma olhada nas estruturas mais comuns que todo mundo que programa, do iniciante ao experiente, deveria conhecer. Vamos lá. Imagina assim, uma pilha de livros, tudo jogado numa mesa. Para achar um livro específico ali no meio, nossa, ia dar um trabalho, né? Tinha que tirar tudo de cima. Agora, se esses mesmos livros estivessem numa estante, organizadinhos, talvez até com umas etiquetas, bem mais fácil de achar o que a gente procura, certo? É mais ou menos essa a ideia por trás das estruturas de dados, né? Exatamente. Estruturas de dados são, assim, formas padronizadas de organizar, de manipular e também de guardar os dados na memória do computador. E o objetivo é sempre fazer isso do jeito mais eficiente possível, dependendo da situação, claro. A escolha da estrutura certa, olha, impacta direto no desempenho de um programa, de um algoritmo. E uma das mais básicas, que aparece bastante, é o array. A gente conhece também como vetor ou matriz. Pensa numa lista ordenada, tipo uma lista de compras mesmo, onde cada item tem uma posição, um índice, né? Geralmente começando do zero. Isso permite que a gente acesse um item direto, quase que instantâneo, se a gente souber a posição dele. Embora algumas linguagens deixem misturar tipos, o normal é guardar coisas do mesmo tipo ali. Isso, o acesso pelo índice é o ponto forte. Muito rápido. Mas, tem a desvantagem, né? Se a gente precisar inserir ou remover alguma coisa bem no meio da lista, aí pode ficar lento. Porque, imagina, tem que deslocar todo mundo que vem depois para abrir ou fechar espaço. E como você falou, geralmente é para guardar elementos do mesmo tipo. Falando em listas que têm regras específicas, né? Temos as pilhas, os stacks. Elas seguem aquele princípio LIFO, Last In, First Out. O último item que você coloca é o primeiro que você tira. O exemplo clássico é a pilha de pratos, né? A gente só pega o de cima. Uhum. Ou então, pensa no comando Ctrl+Z do computador, o desfazer. A última coisa que você fez é a primeira a ser desfeita. As operações principais são o push, que é empilhar, e o pop, desempilhar. Exato. E essa limitação de só poder mexer no topo é o que faz a pilha ser perfeita para certas coisas, como esse controle de desfazer, ou para analisar expressões matemáticas, gerenciar chamadas de função na programação. Não serve para tudo, claro, mas onde ela se aplica é imbatível. E o oposto da pilha, qual seria? A fila, ou queue, essa segue o FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Como numa fila de banco mesmo, ou, como um dos vídeos mostrou, no processamento de upload de imagens em sequência. A primeira imagem que você envia é a primeira a ser processada. As operações aí são enqueue, para entrar na fila, e dequeue, para sair da fila. Pois é, saindo um pouco dessas estruturas lineares, né, que são como uma linha, a gente tem as árvores, as trees. Elas já são estruturas hierárquicas. Pensa numa árvore genealógica, ou então na organização de pastas e arquivos no computador, sabe? O file system. Elas são formadas por nós, que guardam a informação, e esses nós são conectados. Um nó pode ter vários filhos, que são as ramificações. E um tipo bem comum e muito útil é a árvore binária de busca, a tal da BST, né? Binary Search Tree. O nome já dá uma pista. Ela é otimizada para fazer buscas. A regra até é simples. Dados menores que o nó atual vão para a esquerda e os maiores vão para a direita. Isso. Com isso, a cada passo da busca, você consegue descartar metade das possibilidades. É muito eficiente. É fascinante mesmo o ganho de eficiência que isso traz. Buscar numa BST é, assim, muito mais rápido do que procurar item por item num array todo desordenado, por exemplo. Imagina procurar uma palavra num dicionário, que está organizado, contra procurar numa lista aleatória de palavras. Não tem comparação. Por isso são tão fundamentais em bancos de dados, sistemas operacionais. Claro que para manterem essa eficiência toda, às vezes precisam de umas técnicas de balanceamento, tipo árvores AVL ou Red Black. Mas a ideia central é essa. Interessante como as árvores conseguem modelar essas hierarquias e otimizar tanto a busca. Agora, voltando para aquela ideia do acesso quase instantâneo, tipo a estante com etiquetas, a gente tem a tabela hash, ou hash table.
Ela usa um par chave-valor, né? Isso mesmo. A chave é como se fosse essa etiqueta única. A tabela usa uma função de hash, que é basicamente uma fórmula matemática bem rápida, para calcular onde ela vai guardar ou onde ela vai encontrar o valor que está associado àquela chave específica. Na situação ideal, isso acontece no que a gente chama de tempo constante, ou seja, é extremamente rápido, não importa quantos dados você tenha lá dentro. Nossa, parece até mágica. Mas tem alguma pegadinha, algum porém. Tem sim. Às vezes pode acontecer da função de hash calcular o mesmo endereço, o mesmo local, para chaves diferentes. Isso tem um nome: colisão. Existem várias técnicas para lidar com essas colisões, claro, mas é um ponto para se ter atenção. Mesmo assim, para buscar, inserir ou remover dados rapidamente usando uma chave, as tabelas hash são, incrivelmente eficientes. Muito usadas em bancos de dados, caches. Então, pelo que eu estou entendendo, não existe uma estrutura de dados perfeita para todas as situações, né? Exatamente. Esse é o ponto crucial que os materiais que a gente viu reforçam. Não tem a melhor estrutura universal. Existe a estrutura mais adequada para resolver um problema específico. Você tem que pensar, o que eu vou fazer mais com esses dados? Inserir, buscar, deletar? Conhecer as opções, arrays, pilhas, filas, árvores, tabelas hash e outras que existem te dá o poder de escolher a ferramenta certa. É isso que permite construir soluções eficientes. Ignorar isso pode levar a programas lentos que não escalam bem. Certo. Então, resumindo, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente? Compreender estruturas de dados é, na verdade, ter a base para criar programas melhores, mais rápidos, mais eficientes. É um conhecimento essencial para quem programa, né? Impacta diretamente na capacidade de resolver problemas complexos e, claro, na própria evolução da carreira na área. É sobre achar o melhor jeito de fazer as coisas. Perfeito. E fica até uma reflexão, né? A gente abordou aqui as estruturas talvez mais fundamentais, arrays, pilhas, filas, árvores, tabelas hash, mas o universo é bem maior. Tem grafos, que são ótimos para modelar redes, tipo redes sociais ou mapas. Tem listas ligadas que são super flexíveis para inserir e remover. E aí a pergunta que fica é: pensando nessa importância toda da eficiência, como será que a escolha de uma estrutura de dados correta, talvez uma menos óbvia, mas que seja a ideal para aquele caso, poderia revolucionar o desempenho de um aplicativo que a gente usa todo dia, mesmo que pareça algo trivial assim à primeira vista? Fica aí para pensar.